Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio do Tramas Sociais. Aqui é Tatiane Lasta, assistente social. Esse é o nosso segundo episódio e eu tô muito feliz por você estar aqui buscando conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que eu tô fazendo aqui nesse podcast. Recentemente criado, né? Ele não tinha um nome no primeiro episódio, mas agora ele tem, Tramas Sociais. E no nosso primeiro episódio, para quem não escutou, ou para quem não se recorda, eu compartilhei um pouquinho da minha trajetória, falei do desejo de trazer essas reflexões sobre o social, sobre economia, relações familiares, estruturas da sociedade, direitos sociais, enfim, muitos assuntos que me interessam e que eu quero compartilhar aqui. E hoje realmente eu vou entrar com um tema que é a política. É a importância de nós sermos políticos, tanto para transformar a sociedade, quanto para nos transformarmos, para nós evoluirmos. E quando eu falo de ser político, eu não estou me referindo apenas à política partidária ou disputas eleitorais que a gente vê nos noticiários. Eu estou falando da política como uma prática cotidiana, algo que a gente faz constantemente, seja em casa, no trabalho, na escola, nas nossas relações sociais. E nós veremos ao longo desse episódio que a política ela está em tudo e que é por meio dela que a gente faz transformações, né, na nossa realidade, na realidade dos outros. E para ilustrar essa ideia, eu quero compartilhar uma lembrança que me acompanha há muitos anos e que me ajudou a enxergar a política de uma forma mais ampla. É um exemplo para mostrar que não existe idade para a gente exercer política. A gente pode ir aprendendo e desenvolvendo as nossas habilidades, desenvolver uma consciência e que a gente pode auxiliar pessoas do nosso convívio que estão na nossa roda, como por exemplo os nossos filhos. Na minha adolescência, já na pré-adolescência também, eu participei da Pastoral da Juventude, iniciei com retiros e tudo mais, e foi nesse espaço que eu comecei a entender sobre o que era ser político, que não era apenas relacionado a partidos, a eleições. Era principalmente uma forma de se posicionar no mundo, de olhar a realidade com atenção, construir coletivamente, de lutar por questões que a gente acreditava. E foi nessa época que eu conheci uma ideologia, que eu conheci a história de um padre, que é o Pedro Casaldáliga. Ele é um homem que viveu por décadas no interior do Mato Grosso e em São Félix, no Araguaia, e que fez da vida dele uma luta contínua por justiça social. Ele atuou ao lado de trabalhadores rurais, de comunidades indígenas e de tantas pessoas que enfrentavam e ainda enfrentam a violência do campo. E o que me marcou nele foi a clareza ao dizer que tudo é político, mas que a política não é tudo. Essa frase, ela me acompanha até os dias de hoje, ela reverbera na minha mente. Ela nos convida para entender que a política está nas nossas escolhas cotidianas, nos vínculos que criamos, nas conversas que puxamos, nos espaços que ocupamos e no modo que a gente cuida um dos outros, colocando que sim, a política está em tudo, mas que a gente precisa ter esse olhar também de cuidado, esse olhar de entendimento, esse olhar de respeito para com as outras pessoas, independente se elas pensam diferente, desde que não cometam injustiças, crimes sociais, crimes contra pessoas que estão numa posição de maior exclusão, de desigualdade. E a atuação do Casaldáliga mostrava para mim que a política pode e que ela deve acontecer em todos os lugares. Na profissão, na comunidade, nos pequenos gestos. Não é sobre dar a voz a ninguém. É sobre reconhecer que todas as vozes elas já existem e que muitas vezes elas são silenciadas por questões de poder, por interesses. E é nesse cotidiano que a gente pode exercer uma política comprometida com o bem comum. Seja na escuta, na denúncia, no acolhimento, na organização de um território ou mesmo na construção de uma rede de apoio, que é tão importante. Tudo isso é política. E mais do que nunca, a gente precisa se reconhecer como sujeitos políticos. Não para ocupar os espaços de poder pelo poder, mas para a gente transformar as estruturas que perpetuam a desigualdade. Com responsabilidade, com consciência e com coragem. Porque precisa de muita coragem para isso. A palavra política vem do grego politikos, que se refere a tudo aquilo que diz respeito à cidade, ao coletivo, ao público.
Na Grécia Antiga, conhecida como o berço da democracia, a política era vista como a arte de governar a polis, que seria a cidade-estado. E todos os cidadãos tinham o direito de participar dessas decisões coletivas. Pelo menos existia esse movimento para que a política e para que o diálogo, que essa trama dialógica acontecesse. É claro que o conceito de cidadania na Grécia Antiga ele era bastante restrito, obviamente. Apenas homens livres e nascidos na cidade eram considerados cidadãos. Eles excluíam mulheres, escravos, estrangeiros. Mas, felizmente, a nossa concepção de cidadania evoluiu muito desde então. A cidadania corresponde aos direitos e deveres que estão inseridos em um determinado país. No Brasil, o conceito e a prática da cidadania foram consolidados ali pela Constituição Federal de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã. Ela garante uma atuação mais direta da população, uma coisa que antes não existia dessa forma e que é uma construção que deve ocorrer de forma coletiva. Eu vou trazer alguns dados aqui sobre pesquisas e artigos da Oxfam, que é uma organização da sociedade civil brasileira, e eles são responsáveis por várias pesquisas, tem vários eixos temáticos, e um deles é a justiça social, então me interessa muito, sigam lá, porque eles trazem muitas informações relevantes. Então vamos continuar aqui, do porquê que eu tô falando disso. Porque a gente vive num país que é profundamente desigual, onde muitas pessoas não têm acesso aos seus direitos básicos. Eu sou assistente social, convivo diretamente com essas faltas, com essas pessoas que vivem nessa realidade. E de acordo com dados recentes da Oxfam, que diz o seguinte, que 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de apenas 1% da população, enquanto 50% dos mais pobres detêm a riqueza de 2% do patrimônio. Então vocês percebem o quanto que é desigual, entendem a disparidade disso? Essa desigualdade, até como eu disse no episódio anterior, ela não é natural e ela também não é inevitável. Ela é um resultado de escolhas políticas que privilegiam alguns em detrimento de muitos. Isso acontece por muitos anos, não é de hoje que isso acontece, da história do Brasil, também do mundo. E é aqui que entra a importância da gente ser político. Quando a gente entende que a política ela não está restringida às urnas, aos palácios governamentais, mas que ela está presente em todas as ações e as nossas escolhas cotidianas, a gente percebe que a gente tem o poder de transformar a realidade. A pergunta que a gente precisa fazer é como que a gente pode exercer isso no nosso dia a dia. Mesmo com todas as limitações que a gente encontra, os desafios que a gente enfrenta, porque a gente não pode desatrelar essa luta, essa busca de ser mais político da nossa realidade que é desigual, da nossa realidade que faz parte dessas situações que eu comentei aqui anteriormente. Você já parou para pensar em como a política se manifesta no dia a dia? Como a gente pode ser político nas nossas ações cotidianas, de que forma que a gente pode fazer, sendo que a gente tem, esse tempo tão escasso. Mas espera aí, eu vou te dar alguns exemplos. Quando você questiona alguma situação injusta que você está vendo ali no teu trabalho, que está presenciando, você está fazendo política. Quando você participa de uma reunião de pais na escola dos teus filhos para discutir melhorias na educação, você está fazendo política. Quando você se une com os vizinhos para reivindicar alguma melhoria no bairro, na tua rua, você está fazendo política. Quando você escolhe consumir produtos de pequenos produtores no lugar de grandes corporações, grandes empresas, você também está fazendo uma escolha política. E se você quiser ir um pouco mais além, e você tem essa possibilidade, existem outros lugares, outros espaços para você estar também e que são de muita relevância no município, principalmente porque é do município que a gente está mais próximo, que a gente consegue ver um pouquinho mais de perto e talvez a gente consegue um pouquinho mais acompanhar e participar na questão de poder de decisão, de levantar ideias e de ser ouvido. Eu vou dar só alguns exemplos. Nós temos os conselhos municipais que discutem a realidade do município em áreas como saúde, assistência social, educação. A gente tem as discussões de orçamento, de qual vai ser o orçamento destinado para a infância, para a saúde,
para as secretarias, a gente pode monitorar o trabalho dos nossos vereadores, dos prefeitos, a gente pode ficar de olho no portal Transparência, a gente pode se engajar em movimentos sociais, em movimentos coletivos que tragam alguma luta que tenha a ver com a tua identidade, estudar também sobre política, estudar sobre cidadania. E eu sei que muitos de vocês estão pensando, tá, Tatiane, mas que tempo que eu tenho para fazer isso, sendo que tenho mau tempo para descansar depois de um dia exaustivo de trabalho. E eu entendo completamente, tá? Eu também não participo de muitas coisas que gostaria. Algumas eu consigo porque eu estou no meu trabalho e eu tenho essa oportunidade, mas existem essas outras pequenas formas e a gente precisa levar elas em consideração e dar o valor para elas, porque elas também trazem mudanças, mas ao mesmo tempo é justamente essa falta de tempo, é esse cansaço, essa rotina a que a gente é condicionado, que deveria fazer a gente sentir a necessidade de ser mais político. E por quê? Porque através dessa ação, seja ela qual for, dentro das nossas possibilidades, é claro, que a gente pode lutar por melhores condições de vida, por uma vida mais digna, por um transporte público de qualidade, por melhores condições, melhores serviços prestados na saúde. E a política acaba se tornando um luxo para quem tem tempo livre, para quem tem uma condição financeira diferente, porque é ela que tem o poder de estar ali, trazendo voz para os anseios dela. A gente precisa fazer essa força de ter voz, de buscar ter voz exatamente para isso. E eu tô longe de achar que a gente faz grandes revoluções, mudanças drásticas assim de uma hora para outra. São ações cotidianas que, somadas, ela tem um poder e elas transformam as coisas lentamente, ano após ano, entre pessoa, sai pessoa, e isso até nos serviços, tá? Não digo só pessoas eleitas, mas também os serviços. As pessoas vão amadurecendo algumas questões e o serviço tende a melhorar quando existe esse interesse de pessoas comprometidas realmente, pessoas com ética, as profissões que escolheram exercer e que fazem daquilo, não, eu realmente quero ser boa nisso, eu quero fazer alguma mudança. Mas, como eu falei antes, essas mudanças não são apenas para as pessoas que estão lá atuando. Eu falo, da minha realidade como assistente social, mas isso existe em todo lugar, uma mãe, um vô, uma avó, alguém que está participando de alguma relação, seja comunitária, ou seja com uma pessoa, com algumas pessoas que elas participam, que elas trocam ideias, que geram conflitos também, enfim, toda essa trama. Porque essas transformações, elas podem acontecer lá do simples. Quando a gente conversa com um colega de trabalho sobre os direitos trabalhistas dele, está enfrentando uma dificuldade ali, a gente oferece esse apoio pelo conhecimento que a gente tem, pelo que a gente pode compartilhar. Compartilhar informações relevantes nas redes sociais, ou ensinar os filhos a questionar a injustiça, por exemplo. O importante é a gente não se omitir, não aceitar passivamente as desigualdades como se elas fossem inevitáveis. Pense nisso. Quantas conquistas sociais que hoje a gente considera básico, mas que precisaram de uma ação política de pessoas comuns que se uniram por essa causa. O direito do voto feminino, a jornada de trabalho de 8 horas, o SUS, a licença maternidade. Nada disso caiu do céu. Foi resultado de muita luta, de muita mobilização, de muita ação política. Ampliando um pouco a nossa discussão, a gente pode pensar em como a globalização e o sistema econômico em que a gente vive afeta a capacidade da gente agir politicamente para transformar a sociedade. A globalização, ela não é um fenômeno novo, ela tem um impacto na desigualdade social, está se tornando cada vez mais visível. E aqui eu vou falar um pouquinho de alguns pensadores, muitos que estudei no meu curso, para a gente entender um pouquinho de como essa globalização, como a sociedade em que a gente vive, que está em profunda transformação, muito rapidamente, ela está se transformando. Vou trazer um pouquinho que eu acho que é importante a gente referenciar um pouco, que não são só vozes da minha cabeça aqui falando, e mostrar como que o aumento da pobreza, da exclusão social tem envolvimento direto com a forma que a sociedade está se organizando, está caminhando. Eu vou falar do Milton Santos,
um geógrafo brasileiro. Ele fala que a globalização é perversa. Para ele, ao invés de a gente reduzir as desigualdades, tendo a globalização em que a gente poderia aproximar, oportunizar mais coisas, mais acessos, a gente aprofundou ainda mais as distâncias entre os ricos e os pobres. A gente concentra poder, recursos em um número reduzido de países, de corporações, enquanto muitas populações de países periféricos, principalmente, eles são deixados para trás. Ele diz que a globalização não é um processo neutro. Ele é uma construção política que beneficia poucos à custa de muitos. E aí eu quero indicar um episódio, deixa eu até abrir aqui no Spotify, maravilhoso, tá? Indico que vocês escutem. Deixa eu pegar aqui. O canal é Café da Manhã. E eles fizeram uma fala, fizeram um podcast falando sobre cidadania. O nome do episódio é Porque Países Têm Endurecido Regras de Cidadania. Aqui a gente consegue entender o quanto a gente tem esse olhar perverso. A gente não, os países, as pessoas que comandam as nações, principalmente esses países mais desenvolvidos, que excluem esses periféricos, né, de estarem conseguindo suas cidadanias, enfim, e que os países estão se fechando por várias questões políticas, econômicas, para que essas pessoas que vivem em países periféricos, que enfrentam situações de guerra, de exclusão, de pobreza, que precisam lutar pela vida, que estão em cenários de guerra, que estão em cenários de fome, que buscam nesses outros países uma forma de sobreviverem, uma forma de terem um apoio, elas não são recebidas. Eu sugiro muito que vocês escutem, porque complementa muito essa fala que o Milton Santos traz. E continuando um pouquinho disso, se a gente parar para pensar em como que isso afeta a nossa vida diretamente, por exemplo, uma empresa multinacional que fecha uma fábrica no Brasil para produzir em países que têm a mão de obra mais barata, que não está tão regulamentado a questão do trabalho, o preço dos alimentos que sobem, por exemplo, por uma especulação de mercados internacionais, mesmo que o alimento venha daqui, mesmo que os nossos recursos naturais aqui estejam sendo explorados, a população não se beneficia disso. Então, tudo isso é um resultado dessa globalização. Tem Marx também, que a gente estuda, que faz parte da nossa rotina acadêmica. Ele falou muito da desigualdade que o capitalismo gera. E a globalização, ela só amplia esse processo de exploração, né, das classes mais baixas. Marx mostrou que a pobreza é uma consequência de um sistema que explora o trabalho, os recursos. Ele mostra que essa sociedade, ela explora o trabalho, os recursos de uma grande parte da população para enriquecer essa minoria. Ainda mais, ele nos mostrou que as condições não podem ser mudadas sem uma ação política. Então isso vamos grifar muito, assim, porque não existe essa mudança, não existe alguém, assim, de bom coração que vai pensar, nossa, vamos pensar nos pobres, nossa, será que a gente tá explorando muito? É sempre fruto de uma luta do trabalhador, das pessoas que fazem uma movimentação para garantir mais direitos, para garantir mais qualidade de vida, mais vida digna. Max Weber, ele dizia que a racionalização do capitalismo, ou seja, né, deixar ele mais organizado, baseado em regras, em eficiência, tornar ele mais racional, mais possível. Ele não resolveu as desigualdades, ele simplesmente mudou uma forma de exploração, a forma de como a exploração acontecia. Ele falava que a racionalização, né, disso não só mantinha a desigualdade, mas também reforçava novas formas de dominação. O que faz muito sentido. A lógica do mercado, a busca de eficiência, de produtividade, tudo isso ignora as condições de vida da maioria da população. E aí temos o Nietzsche, que traz críticas à moralidade e à cultura. Ele coloca a gente para questionar a moralidade dominante, que frequentemente justifica a desigualdade como algo natural. Ele traz que a pobreza e a opressão, ela não é apenas um problema econômico, mas ela também é um problema de cultura, de relação de poder. Ele ensina que a gente não pode apenas aceitar as condições em que a gente vive, mas que a gente precisa questionar a sociedade, questionar o que a sociedade considera normal e buscar um sistema mais justo.
E aí nós, sociedade, que não seja a gente a negar que existem muitas pessoas em muitas situações e que elas estão em situação de injustiça, de desigualdade por esse sistema. E trazendo mais um dado da Oxfam Brasil, ela tem um relatório que o título é o seguinte: Democracia Inacabada, um retrato das desigualdades brasileiras. Esse relatório, ele traz o quanto que existe uma relação clara entre democracia e entre a desigualdade no país. Ela mostra que nos picos de desigualdade verificados no Brasil, que a desigualdade estava mais em alta desde a formação lá da República até os dias de hoje, esses picos ocorreram, desses 3 picos, 2 foram em períodos de regimes autoritários. O fim da República Velha e o Estado Novo, entre 1926 e 1945, e o outro foi na ditadura militar, de 64 a 85. Quero que a gente vincule essa fala, esse estudo no seguinte, que a participação política e a democracia, elas são fundamentais para a redução da desigualdade. Quando as pessoas têm voz, elas possuem poder de decisão, é muito mais provável que as políticas atendam às necessidades da maioria, e não apenas de uma elite privilegiada. Mas como isso se relaciona com a nossa vida cotidiana? Como que a gente pode aplicar essas reflexões teóricas na prática? A resposta é simples, ela está na compreensão de que todas as escolhas diárias, por mais simples que pareçam, elas têm implicações políticas. Quando a gente decide se informar sobre os problemas da nossa comunidade, quando a gente questiona os discursos que naturalizam a desigualdade, quando nos unimos aos outros para reivindicar direitos, a gente está exercendo o nosso poder político e contribuindo para uma transformação. E como assistente social, eu não posso deixar de refletir sobre o papel político da nossa profissão nesse cenário, porque o serviço social ele é, por natureza, uma profissão política. Nós estamos na linha de frente lidando diretamente com problemas estruturais da sociedade, seja as desigualdades econômicas, a violência, o acesso precário aos serviços da saúde, da educação, da habitação, até violências institucionais. Mas mais do que dar suporte, mais do que acolher, a gente também tem o poder de criar mudanças ali. Nós podemos ser agentes de transformação quando a gente conecta as redes de apoio, a gente mobiliza coletivamente, quando a gente participa da criação e implementação de políticas públicas que realmente enfrentam as desigualdades. O nosso trabalho é, antes de tudo, político. No serviço social, a nossa atuação está diretamente ligada ao processo de luta por direitos. A política pública, quando bem feita, ela pode ser uma ferramenta para mudar a vida de muitas pessoas. Mas isso exige de nós, enquanto profissionais, coragem e engajamento político para que a gente possa fazer a diferença. E eu quero ler aqui para vocês uma coisa que está no nosso código de ética como um dos princípios fundamentais da profissão. Vou ler aqui. Um dos princípios. A ampliação e consolidação da cidadania, considerada a tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Isso significa que a gente, como assistente social, a gente tem um projeto político de lutar pela ampliação dos direitos e pela redução das desigualdades, e é um compromisso ético, da nossa profissão. E na prática, isso se traduz em diversas ações, na orientação dos usuários sobre os seus direitos, na participação em conselhos de políticas públicas, na elaboração de projetos sociais, de leis, claro, em conjunto com outros profissionais de outras áreas, na pesquisa, na produção de conhecimento sobre a realidade social de um determinado território. Um exemplo concreto é o trabalho que muitos assistentes sociais desenvolvem nos CRAS e nos CREAS, que seriam os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, e os CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Nesses espaços, além do atendimento direto à população, os profissionais também atuam na articulação com a rede de serviços, com o sistema de garantia de direitos, na mobilização comunitária também, e na proposição de políticas públicas que respondam às necessidades daquela localidade. Um outro exemplo é a atuação de assistentes sociais nos conselhos de políticas públicas, como os conselhos de assistência, de saúde, educação, os conselhos de direitos da criança e do adolescente,
Enfim, existem vários outros, né? O COMAD, que é sobre política sobre drogas. Nesses espaços, os profissionais contribuem na formulação, na implementação, fiscalização das políticas públicas e eles garantem que elas atendam às necessidades da população. Pelo menos é o que esses profissionais buscam. E lembrando, o papel político do assistente social, ele não se restringe somente aos espaços institucionais. Ele também é fundamental para a articulação com esses movimentos, a participação em fóruns, conferências, a produção do conhecimento e a defesa intransigente dos direitos humanos e da justiça social. E é um pouquinho do que eu busco aqui por meio desse canal, que não é só a minha atuação que tem a contribuir. Eu posso também criar um espaço, assim como outros profissionais também podem, outros assistentes sociais, de fazer esse seu conhecimento reverberar, ser propagado. Como diz o Paulo Freire, que é um educador brasileiro, ele influencia o serviço social em várias falas como essa. Lavar as mãos em relação aos conflitos significa ficar ao lado dos opressores. A gente não pode se omitir diante das dificuldades, diante das injustiças que a gente verifica, porque a gente também tem outras pessoas mais poderosas em nossa volta, mas a gente não pode se calar. É uma luta diária, por isso que a gente está lá, é a razão da nossa profissão em qualquer serviço, em qualquer política. Por mais assim que muitos não entendam a função de um assistente social nos lugares, nos espaços, ele faz isso, ele não é aquele profissional que só concede o benefício eventual, que só faz uma fala qualquer ali sobre uma lei. Mas assim, isso não vale só para os assistentes sociais. A gente tem outros profissionais, inclusive, que trabalham e que contribuem muito para o desenvolvimento da sociedade. Cada um, com o seu campo de atuação, contribui com a sua particularidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cidadania e a redução das desigualdades. A cidadania, como vimos, ela é um conceito que engloba direitos e deveres. Ser um cidadão é ter o direito à vida, é ter o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Basicamente, os direitos civis. A cidadania também é o direito da pessoa poder participar do destino da sociedade. Ela vota, ela pode ser votada, ela tem esses direitos políticos e, por fim, automaticamente os direitos sociais. O direito da educação, do trabalho, do salário justo, o direito à saúde, a uma velhice tranquila, o direito a não sofrer situações de violência. E aí cabem a esses serviços a promoção dessas situações aqui. Mas, infelizmente, a cidadania não é algo dado. Ela é uma conquista, ela é uma construção coletiva. E é nessa construção que se dá a participação política. É dessa ação consciente e organizada que acontece entre os indivíduos, entre os grupos sociais, que essas mudanças podem acontecer. Então, para concluir o episódio de hoje, eu quero reforçar, assim, como mensagem principal. Todos nós somos seres políticos e as nossas ações têm o poder de transformar a sociedade em que a gente vive. A gente vê que a vida no Brasil ela é difícil, que a gente faz muitas vezes jornadas longas de trabalho, mas assim, gente, é justamente por isso que a gente precisa agir politicamente, para a gente transformar tudo isso aos pouquinhos, da forma que é possível. Não se trata apenas de a gente fazer grandes revoluções, mas dessas pequenas ações cotidianas. A gente questionar as injustiças, a gente participar de discussões sobre os problemas comunitários, a gente se informar sobre os nossos direitos, sobre os direitos de quem nos rodeia, a gente apoiar causas sociais, votar conscientemente, cobrar a transparência dos governantes. Porque a política devia se basear na pluralidade. A política existe porque a gente é diferente, porque temos opiniões, interesses diversos, realidades de vida diversas. E a gente precisa encontrar formas de conviver e de decidir coletivamente sobre o que afeta a todos. Então, o meu convite a vocês é: sejam políticos. Não em um sentido partidário necessariamente, mas num sentido de agir para transformar a sociedade, para transformar a sua realidade.
unam forças, dialoguem, lutem por um mundo melhor, pois todos nós somos responsáveis por essa transformação. Vamos agir conscientemente, politicamente, para construir esse futuro. Agradeço muito se você me ouviu até aqui, espero que tenha gostado. Sinta-se muito à vontade para você compartilhar o que você pensou, o que você tem de ideia, de sugestão. Vamos abrir aqui uma conversa e a gente se vê no próximo episódio, em que eu vou falar um pouquinho sobre como a sociedade se formou e a ideia disso tudo. Até a próxima, um abraço!